Olá, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia, mais uma noite na presença do Senhor. Hoje, queridos, estamos alegres. Hoje nós retornamos às nossas reuniões presenciais, ainda que com uma pequena parte da igreja. Dividimos a igreja em 4 partes. Hoje, então, esteve reunido o primeiro grupo e foi um tempo muito bom. Foi muito bom ouvir os irmãos, as experiências que Deus tem dado a cada um, os milagres que Deus tem feito na vida de cada uma das ovelhas. Nós louvamos a Deus, querido, que em meio à pandemia, em meio a muito luto, nós temos visto também muitos milagres. Deus tem curado, restaurado vidas, e nós somos testemunhas disso. O que algumas irmãs ali nos contaram hoje, não resta nenhuma dúvida de que a mão do Senhor tem guardado e protegido o seu povo. Por isso nós louvamos a Deus. Por outra parte, estamos tristes por ver alguns perdendo familiares, alguns estão partindo, porém, a graça do Senhor tem sido sobre nós, sobre nossas vidas. E nós queremos começar orando, como sempre fazemos. Vamos orar pelas famílias enlutadas, os que perderam parentes, esposos, esposas, os que têm perdido seus entes queridos. Não são poucas famílias. No nosso país já passa de 63 mil famílias que estão enlutadas. Vamos continuar orando pelos médicos, enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente. Alguns médicos também estão morrendo. Por isso precisamos clamar ao Senhor por suas vidas. E vamos também louvar a Deus pelas curas, por aqueles que têm entrado nos hospitais e saído, e por aqueles que têm sido curados, mesmo em casa, têm sido tocados pelas mãos de Deus. Amém, querido? Muito boa noite, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Louvamos a Deus pela sua vida e pelo privilégio de compartilhar com você a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, bendizemos, Senhor, o teu nome, pela tua bondade, tua graça, tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, queremos rogar primeiramente pelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Ó Deus, queremos rogar pela família da Cíntia, sua prima, Senhor, que perdeu o esposo. Ó Deus, consola o coração daquela senhora, consola o coração de toda a família, Pai, levando a tua graça bendita, o teu consolo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, guarda e consola aqueles que estão nesse momento triste, Pai, por causa da perda dos seus familiares. Que a tua boa mão possa guardá-los. Guarda, Senhor, teu servo Leoni, que perdeu sua mãe, consola o seu coração, continua a fortalecê-lo, guardá-lo, suas irmãs, seu irmão. Ó Deus, que a mão bendita do Senhor esteja sobre eles. Ó Deus, tantos outros, Pai, que temos ouvido falar todas as semanas, todos os dias, de alguém que perdeu um parente, um familiar. Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador amado, Tu és aquele que nos guarda, nos protege, mas Tu também é aquele que consola os nossos corações. Ó Deus, fortalece e guarda nesta noite. Senhor, rogamos por aqueles que ainda estão internados nos hospitais. Quantas pessoas, quantas famílias, Senhor, estão passando drama de ver um parente, um filho, um pai, uma mãe internado no hospital. Rogamos ao Senhor que a boa mão, a mão de misericórdia possa alcançá-los e tocá-los, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, queremos rogar por aqueles que estão displicentes, Pai. Quantos estão displicentes
em relação à doença, quantos não estão se precavendo e estão brincando com a morte. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Ó Deus, e traz consciência aos seus corações, de maneira que se protejam, estejam protegendo a si próprio e também ao próximo, as pessoas com quem elas estão tendo contato pessoal. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Guarda os médicos, Senhor, os enfermeiros, bombeiros, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, ó Deus, enfrentando alguém que está contaminado, tendo que cuidar, higienizar. Ó Deus amado, que a tua mão de poder e graça esteja guardando e fortalecendo, encorajando, animando esses profissionais. Não permita, Senhor, que eles fiquem abatidos, deprimidos, mas que o Senhor possa fortalecê-los por tua graça, por tua bondade. Ó Deus, rogamos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo presidente da República, os ministros. Ó Deus, guarda ali o Congresso, o Senado, que eles possam, nesta hora difícil, ó Deus, promulgar leis justas, que são a favor do povo, das pessoas, dos mais necessitados, mais pobres, que sejam amparados e cuidados, Senhor. Ó Deus amado, tenha piedade e misericórdia da nossa nação, tem compaixão de nós, guarda os governadores do estado, orienta e dirige cada prefeito de cada cidade, Senhor. Afugenta do nosso país todo espírito de roubalheira, de ganância, que tem tentado, ó Deus, sequestrar os bens alheio. Deus amado, que a mão bendita do Senhor esteja sobre essas autoridades, freando, Senhor, esse espírito de ganância. Ó Deus, tem misericórdia. Guarda, Senhor, o povo, guarda os mais pobres, os mais necessitados, os que passam fome nesta hora. Que a misericórdia possa alcançá-los e o pão seja dividido com cada um, Senhor, segundo as suas necessidades, Pai. Oramos no nome de Jesus. Fica conosco essa noite, fala ao nosso coração, aviva-nos pela tua palavra. Senhor, aviva a tua igreja nesta hora para pregar o evangelho, para andar em pureza e santidade diante do Senhor, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, fala nosso coração, aviva-nos pelo teu poder e graça. Visita, Senhor, os enfermos que conhecemos, visita o Ricardo nesta hora, lá em São Paulo. Toca na sua vida, Senhor, restaura a sua saúde, manifesta na vida dele o teu poder e a tua graça. Visita ali a vida do meu pai, da sua esposa Marilda, toca na sua coluna, restaura, Senhor, alivia as dores, Senhor, da tua filha. Ó Deus, cada um dos anciãos da tua casa, que a mão bendita do Senhor possa guardá-los por tua graça e misericórdia, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Louvado seja Deus pela tua vida. Seja bem-vindo. Você que chegou durante a oração, você é muito bem-vindo. Deus te guarde, Deus fale ao teu coração e ao meu coração essa noite, pela sua palavra. Cada vez que vamos à palavra, nós temos uma reunião com o Senhor, porque a palavra fala dos decretos do Senhor, a palavra fala dos mandamentos do Senhor, dos preceitos, e a palavra de Deus nos afirma que todos os caminhos do Senhor são misericórdia, todos os caminhos do Senhor são justiça e são verdade. Que o Espírito Santo encontre um coração contrito e quebrantado essa noite, e que a boa semente que será semeada possa cair em boa terra e possa então germinar e dar fruto a 100, a 30 e a 60 por um, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos então à palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Se você tem sua Bíblia, por favor, vamos conosco. Abra sua Bíblia no Salmo 15. É um salmo de Davi. O título do salmo, na minha Bíblia, é O Cidadão dos Céus. Hoje, o nosso tema é exatamente esse, o Cidadão dos Céus. Nas últimas 3 reuniões, nós estivemos falando sobre o verdadeiro cristão, as marcas de um verdadeiro cristão. E o salmo,
ele dá então uma sequência. Nós só mudamos o tema, porque o cidadão do céu, que é apresentado por Davi neste salmo, ele tem as suas características. E Davi é muito claro quando ele compõe esse salmo. Amém, querido? Salmo de número 15. É um salmo bem pequeno, apenas 5 versículos, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Davi termina o versículo 5 com uma afirmação muito forte. Ele diz: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Mas quando olhamos todos os 5 versículos, nós percebemos que Davi, então, ele dá uma diretriz, um perfil de como um cidadão do céu ele deve se comportar. Se esse cidadão do céu se comporta desta maneira, Davi chega à seguinte conclusão: quem se comporta desta forma, quem deste modo procede, não será jamais abalado. É aquele cristão que é firme na sua convicção, na sua fé, aquele cristão que tem clareza dos princípios bíblicos, aquele cristão que não confunde os princípios bíblicos com, por exemplo, o jeitinho brasileiro, como, por exemplo, as características culturais brasileiras. Ele sabe distinguir exatamente o que é cultural e o que é princípio bíblico. Então ele, por ter clareza, por discernir e por ter autoridade espiritual na sua vida, ele então caminha por esses princípios. Davi aqui dá alguns exemplos, né? Davi, ele aqui nesse salmo, ele é bem sucinto. Se você for ao Salmo 24, Davi também faz ali uma outra síntese das características que um cidadão do céu é aquele que está pronto para subir no dia do arrebatamento. O cidadão do céu é aquele que nasceu de novo, como nós vimos na reunião passada. Aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é um cidadão do céu, embora ele ainda está aqui na terra, embora ele ainda vive nessa atmosfera terrestre, mas ele já é um cidadão do céu, porque o reino de Deus está dentro de nós, como nós vimos também em outra ocasião, e o comportamento dele mostra que ele foi transformado em uma nova criatura. O seu comportamento mostra que ele nasceu segunda vez, ele foi regenerado, ele foi recriado em uma nova criatura. Amém, querido? Qual tem sido o nosso comportamento? O meu e o seu comportamento. Será que tem sido neste perfil que Davi nos mostra aqui, nos apresenta? Então temos que pensar nisso. E se temos falhado em algumas dessas questões, nós precisamos corrigir, nos arrepender, pedir perdão e abandonar os pecados e caminhar então em retidão e justiça, como Davi apresenta o perfil deste cidadão. Mas, queridos, ao olhar este salmo e ao me debruçar sobre ele, eu fui instigado pela questão do tabernáculo. Por que Davi
ele faz uma pergunta. No versículo 15, ele faz duas perguntas. Primeiro ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Primeiro ele faz uma referência ao tabernáculo e depois ele faz então uma referência ao santo monte. E eu penso que Davi tinha algumas coisas em mente quando ele começa o Salmo fazendo essas duas perguntas. E eu quero ir com os irmãos, primeiro no livro de Samuel. Eu penso que Davi, e alguns autores também chegam até a afirmar, que Davi, quando compôs este Salmo, foi exatamente nesse período em que Davi tenta trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi, e ele então faz uma tenda para colocar a arca de volta ali. E Davi então, na primeira tentativa, tem uma experiência muito ruim. Um homem morreu ao tocar na arca, e aquilo deixou Davi espantado, e ele então desiste momentaneamente de trazer a arca para a cidade de Davi. E eu queria ir com os irmãos lá no segundo livro de Samuel. Vamos comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, vai nos dar essa história em que Davi tenta trazer a arca, e aí, porque um homem morreu ao tocar na arca, Davi fica espantado, então desiste por um período. E aí depois, então, ele retoma a ideia original de trazer a arca para a cidade de Davi. Porque, querido, a arca tinha um simbolismo. A arca ficava dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. Depois nós vamos a esses textos. Então, quando Davi faz essa pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Queridos irmãos, quem habitava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, era a presença manifesta de Deus. Eu penso que Davi, quando teve essa experiência, ele pensou em todas essas coisas. Segundo Samuel, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 primeiro. E aí vamos pensar um pouco nesse texto e depois então a gente vai completar o capítulo. Diz assim o texto. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor, dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor,
para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Pois bem, queridos, aí está a primeira parte desse relato. Davi tinha uma consciência clara que a arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Davi tinha essa clareza, ele já tinha aprendido algumas coisas, porém, naquele primeiro momento em que eles tentaram trazer a arca, houve um incidente que foi decorrente de uma falta de clareza. Porque o texto é muito claro lá atrás, em Êxodo e em Números, que diz quem deveria levar a arca e como a arca deveria ser levada. Primeiro que a arca não poderia ser levada num carro. Ela deveria ser levada nos ombros pelos levitas, os filhos de Coate. E havia uns varais que eram colocados em 4 argolas para que então os levitas levassem a arca pelos ombros. Porém, os levitas não poderiam tocar na arca. Eles tinham que colocar o varal e levantar a arca nos ombros e levar. Davi talvez desconhecesse, e essa questão é até bastante discutível, como que Davi não se atentou para esse detalhe, que era um detalhe muito claro na lei, quando Deus instituiu o tabernáculo, instituiu toda a cerimônia que os sacerdotes deveriam operar ali, naquele tabernáculo, sendo que o tabernáculo foi levantado lá no deserto, enquanto o povo estava indo para Canaã. O tabernáculo foi levantado a primeira vez, a glória do Senhor desceu sobre ele, mas cada vez que Israel teria que caminhar, o tabernáculo ele era desmontado devidamente e levado. Quem levaria os utensílios eram os levitas. Estava tudo prescrito. Todas as ordens foram muito claras. E os levitas deveriam levar a arca, porém não poderiam tocar nela. E nesse incidente, o homem chamado Uzá, porque a arca ia cair, ele então foi tocar na arca. E por essa irreverência, o texto diz que ele morreu ali, junto à arca. Queridos, Deus feriu aquele homem para preservar a sua santidade, porque a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então eu penso que Davi, ao compor aquele salmo, ele está pensando em todas essas coisas. Quem poderá habitar no seu tabernáculo? Sendo que dentro do tabernáculo estaria a arca, lá no Santo dos Santos, no lugar interior da arca. Aliás, no lugar interior do tabernáculo. E só poderia entrar lá dentro o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém mais poderia entrar no Santo dos Santos porque morreria. Exatamente porque ali a presença de Deus era manifesta. Então Davi, nesse momento, ele fica um pouco perturbado, e diz o versículo 9 que Davi temeu ao Senhor. E pensou, como virá a mim a arca do Senhor? E naquele momento Davi desiste de levar a arca para a cidade dele, e enviou a arca então para a casa de Obed-edom, o geteu, que era um outro levita. Só os levitas que poderiam manusear a arca. E aí passaram-se então 3 meses. E o texto segue dizendo o seguinte, versículo 12, 2 Samuel capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria
fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então Davi aqui ele conclui o desejo do seu coração de trazer a arca para a sua cidade, a cidade de Davi. E quando a gente olha esse texto em Crônicas, ele é muito mais completo. Ali em Crônicas, mais adiante nós vamos nesse texto, provavelmente não hoje. Davi ele aprende a lição e ele convoca os levitas, ele convoca os sacerdotes, e ele próprio diz: na primeira vez nós erramos, por isso o Senhor irrompeu contra nós. Porém agora santificai os levitas, porque até para carregar os utensílios sagrados, os levitas deveriam estar santificados para que pudessem então carregar aqueles objetos, porque eles eram o uso próprio para o culto a Deus dentro do tabernáculo. E eu queria aí, queridos, com os irmãos, olhar lá em Êxodo, como Deus instituiu a questão do tabernáculo, como ele mandou Moisés construir o tabernáculo e deu ali algumas ordens. Vamos a Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ter uma noção mais clara da questão do tabernáculo. Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9, quando Deus fala com Moisés acerca da construção do tabernáculo. Seria um santuário, uma espécie de santuário, onde Deus ia manifestar ali a sua presença, onde os israelitas deveriam buscar a Deus. Êxodo 25, versículo 1. Vamos comigo. Êxodo 25, versículo 1. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Preste atenção, querido, nos detalhes da ordem que Deus está dando a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Preste aí atenção, querido, no versículo 8, olha o que o Senhor diz aí. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A ideia de Deus era um local onde ele pudesse manifestar ali a sua presença de maneira mais visível, para que eu possa habitar no meio deles. Sempre foi o prazer de Deus habitar no meio do seu povo. Lembrando sempre que tudo isso, lá no Antigo Testamento, eram apenas sombras
dos dias presentes, daquilo que vivemos hoje. E precisamos entender todos esses tipos para que possamos entender hoje e prestar atenção na presença de Deus e como habitar na presença de Deus. O versículo 9, Deus fala com Moisés o seguinte: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Moisés deveria seguir à risca, querido, cada detalhe da construção do tabernáculo. E o texto vai seguir. O texto segue, Moisés vai fazendo cada detalhe. E vamos ao capítulo 33. Capítulo 33 de Êxodo, um pouco mais à frente. O povo está caminhando e nesse capítulo 33 há um episódio muito triste, que é o episódio do bezerro de ouro, capítulo 32. Moisés está no monte, enquanto isso o povo constrói um bezerro de ouro. E aí Moisés então vai interceder pelo povo, pedindo a misericórdia. E quando inicia o capítulo 33, Deus diz a Moisés que o anjo vai adiante do povo. E no capítulo 33, versículo 7, nós temos uma outra informação aí, que não era ainda o tabernáculo, mas era uma tenda, um protótipo do que seria o tabernáculo. O tabernáculo ainda está sendo construído. Diz aí o texto, capítulo 33 de Êxodo, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Queridos, ali na tenda, Deus se manifestava a Moisés. A nuvem descia e era algo visível, todo o povo via. Quando Moisés entrava naquela tenda, a nuvem descia. O versículo 9 diz aí, uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e o versículo 11 diz, falava o Senhor face a face com Moisés. Então, querido, quando Davi está expressando aquele salmo, ele está pensando em tudo isso, porque Davi certamente conhecia a história, se não toda, conhecia bastante da história de Israel, pelo perfil de Davi, e até o fim da sua vida. E a Bíblia vai colocar Davi como homem segundo o coração de Deus. Então é bem provável que Davi foi um dos homens que mais buscaram a Deus e, consequentemente, mais conheceu os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Então Davi está perguntando, quem, Senhor, entrará no teu tabernáculo? Nesse momento aqui, apenas Moisés está entrando naquela tenda. Quando vamos mais à frente, aí, Êxodo 40,
quando o tabernáculo, enfim, fica pronto, ele teria um aparato maior do que aquela tenda inicial. Moisés poderia entrar lá dentro. Arão, que era o sumo sacerdote, e os seus filhos, que eram sacerdotes, que poderiam entrar ali dentro daquele tabernáculo. O restante do povo teria que ficar no pátio ou no átrio, do lado de fora do tabernáculo. Havia toda uma cerca que cercava o tabernáculo, então tinha ali um pátio exterior, aonde o povo levava os sacrifícios e os sacerdotes ali então sacrificavam aqueles animais para expiação dos pecados do povo. Davi está pensando em tudo isso e perguntando a si próprio: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Êxodo 40, vamos um pouco mais à frente. O tabernáculo fica pronto e Deus dá mais algumas instruções ali a Moisés. Êxodo 40, versículo 30. Nós vamos ler aí do versículo 30 em diante. Moisés está colocando já os utensílios dentro do tabernáculo. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Essa bacia servia para os sacerdotes se lavarem antes de entrar no lugar santo. E ali era um símbolo, querido, da santificação que os sacerdotes deveriam ter para poderem oficiar o sacerdócio. Eles não poderiam estar em pecado, eles deveriam santificar as suas vidas, mas ao entrar no tabernáculo, essa bacia estava do lado de fora, no pátio, eles deveriam se lavar ali. Quando entravam na tenda da congregação, versículo 32, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, aqui, no momento em que eles então inauguraram o tabernáculo, e o texto é bem parecido quando Salomão, lá na frente, vai consagrar o templo. Depois do tabernáculo, eles tiveram então o templo, que era no modelo exatamente igual ao tabernáculo. E quando Salomão ele consagra o templo, a glória do Senhor também se faz presente ali. E, queridos, quando a glória do Senhor se manifesta ao povo dessa forma, Deus está dizendo que ele está aprovando o que o povo está fazendo. A presença de Deus ali entre eles, Deus estava dizendo: eu estou com vocês, eu estou aprovando esta obra. Até porque o próprio Deus que deu a ordem a Moisés para construir o tabernáculo, e ali seria então símbolo da adoração a Deus de todo o povo de Israel. E nesse momento, a glória desce de tal maneira, a manifestação de Deus agora é tão forte ali, que Moisés não pode entrar. Versículo 35 diz aí: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de
toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Queridos irmãos, que relato glorioso, a presença de Deus com seu povo, todos os dias, durante um período de 40 anos. Isso aqui é o começo das jornadas de Israel, após saírem do Egito, em direção a Canaã. E o texto diz que de dia a nuvem se repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, uma coluna de fogo. E aquilo era visível, irmãos. Não era algo que só Moisés via, não. Todo o povo via. Cerca de 3 milhões de pessoas, contando homens e mulheres e crianças. E a nuvem de dia servia para proteger o povo do sol. E à noite, a coluna de fogo servia para aquecer o povo de Israel. Porque eles estavam no deserto, de dia era um calor muito forte, e durante a noite fazia muito frio. Então Deus assim protege o povo de dia e de noite, lembrando que isso eram apenas sombras dos nossos dias, queridos. Então, a proteção divina sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela é 24 horas por dia. De dia, o sol não te molestará, nem de noite a lua. É o que o salmista no Salmo 91 fala. Nós também já estudamos esse salmo, e foi o primeiro salmo que estudamos na quarentena, lá no mês de março. Começamos na primeira quarta-feira após o dia 15. Nosso último culto com toda a igreja foi no dia 15 de março. Na quarta-feira seguinte, nós então começamos a meditar no Salmo 91 e falamos sobre a proteção divina durante o período da pandemia. E hoje, queridos, nós podemos ouvir alguns relatos de irmãs que divinamente foram protegidas pela mão poderosa de Deus. Assim como lá no deserto, Deus guardou o seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Estava ali sobre o tabernáculo. E mesmo quando eles desmontavam o tabernáculo para saírem nas suas jornadas, a coluna permanecia, de maneira que quando Israel andava, é porque estava seguindo a nuvem. Porque a ordem era essa: se a nuvem se levantar de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem permanecia, o povo de Israel precisava permanecer. Eles andavam segundo a ordem de Deus. Hoje, queridos, nós temos o Espírito Santo em nós que nos guia, nos orienta, nos dirige. E devemos ouvir a voz do Espírito Santo nos guiando em todas as nossas jornadas. Assim vive um cidadão do céu, guiado pelo Espírito de Deus. Se vamos fazer qualquer coisa, precisamos de ouvir a direção do Espírito Santo. Se devemos ir adiante ou se devemos permanecer parados. Se devemos fazer determinadas coisas ou não devemos fazer. Assim vive o cidadão do céu. Mas, queridos irmãos, eu queria ir com os queridos olhar um pouco dos passos da arca. Aqui é o começo da história. Israel anda 40 anos no deserto, entra em Canaã, e depois Israel começa a se desviar de Deus. E eu queria olhar com os irmãos um pouco da trajetória da arca. O que aconteceu com a arca depois que Israel abandona o Senhor. Naquele momento em que Davi está trazendo a arca de volta, Davi está tentando restaurar o culto a Deus com o simbolismo da arca, que deveria ficar dentro do tabernáculo do Senhor. Eu queria começar a olhar essa jornada da arca
com os queridos irmãos. Vamos a 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. É o momento em que Israel perde a arca. Israel pecou tanto, ficou tão distante de Deus, que Deus permite que a arca seja tomada pelos filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Israel está sendo oprimido pelos filisteus. E no capítulo 4, verso 3. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Os israelitas estão oprimidos e eles têm uma ideia. Vamos trazer a arca para a frente da batalha para ver se a gente ganha a guerra, já que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E aí eu queria olhar alguns detalhes nessa questão do simbolismo. E no momento em que Israel perde a batalha, mesmo estando com a arca presente. E além de perder a batalha, a arca é roubada, é levada pelos inimigos. E o que aconteceu? Por quê? Então a arca é levada, os filhos de Eli são mortos. O que aconteceu no meio do povo de Israel? Porque tudo isso são sombras para os nossos dias. E olhando para a história de Israel, nós podemos olhar hoje para a história da igreja e o que está acontecendo com a igreja. Porque estamos perdendo batalhas tão fáceis de ganhar. E por que estamos perdendo? Muito bem. 1 Samuel 4, verso 3, diz aí o texto. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Mandaram buscar a arca e levaram a arca, e os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, levaram a arca. Muito bem. Versículo 5, olha o que diz aí. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o povo, todo Israel, em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Muito bem, queridos. Aqui está o primeiro relato do paradeiro da arca. Ela foi tomada pelos filisteus. Os filisteus venceram a guerra e morreram de Israel somente naquele dia 30.000 soldados de infantaria. Quando diz aí, né, soldado de pé, soldados da infantaria que vão a pé na batalha. Mas por que Deus então permitiu que morressem 30.000 dos soldados de Israel
os sacerdotes foram mortos e a arca foi tomada. Eli estava esperando. Eli era o sumo sacerdote, estava aguardando a notícia. E quando a notícia chega na casa de Eli, olhando aí mais à frente, versículo 18, o mensageiro sai da batalha e corre para dar notícia que Israel havia perdido a guerra. Eli já estava velho, com os olhos se fechando. E olha o que diz o relato. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Muito bem, queridos. A nora do sacerdote Eli chegou a essa conclusão de que a glória de Israel foi-se embora. Porém, quando estudamos os textos, nós percebemos que a glória de Deus já havia ido embora há muito tempo. Só estava ali a arca, que era o símbolo da presença de Deus. E quando os israelitas pediram para trazer a arca, eles estavam querendo usar a arca como um amuleto. Sendo, queridos, que na vida espiritual, nos princípios bíblicos de Deus, Deus não usa desse artifício de amuleto. Deus mandou fazer a arca, construir o tabernáculo, onde ele ia manifestar a sua presença ali, naquele espaço físico. Porém, aqueles que iriam adorar, os sacerdotes que iriam oficiar os sacrifícios, as cerimônias, precisavam estar com a vida completamente santificadas. A glória de Deus não via apenas pela presença da arca e do tabernáculo. A presença de Deus se fazia manifesta ali à medida que o povo se santificava e queria buscar ao Senhor, buscar a Deus em sua santidade, em toda a sua beleza. E quando olhamos, querido, a história para os nossos dias, nós vemos a igreja errar nas mesmas coisas. A igreja muitas das vezes usando amuletos, querendo a bênção de Deus, querendo a presença de Deus, usando amuletos, em vez de santificar as suas vidas. A igreja então quer a presença de Deus, as vitórias de Deus, usando amuletos, seja eles quais forem. Né? Alguns usam a água, o copo ungido, a água ungida, o sal grosso. Tudo isso, querido, não passa de sincretismo. Porque hoje a presença de Deus ela é manifesta através do Espírito Santo em nossas vidas. E não há nem mais a necessidade do tabernáculo, nem da arca, muito menos de nenhum outro objeto que possa, então, simbolizar a presença de Deus. E nós erramos exatamente na questão principal, que é de trazermos as nossas vidas de maneira santa e pura na presença do Senhor. Eu queria ver apenas mais um texto hoje, que vai começar a trazer clareza. Por que Deus permitiu que Israel perdesse a batalha, os sacerdotes morressem e a arca fosse tomada? Deus permite tudo isso porque Ele quer tratar o seu povo. E há uma profecia aí mesmo em Samuel. Volta um pouco. 1 Samuel, capítulo 2.
versículo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 27. A profecia contra a casa de Eli. A casa de Eli foi uma das questões principais do erro de Israel, porque Eli era o sacerdote e é o homem que deveria orientar o povo em buscar a Deus. Mas Eli, como sacerdote, ele falhou gravemente. E os seus filhos falharam juntamente com ele. Mas Deus, que não dorme, Deus que cuida do seu povo, ele vai agora ensinar a Israel. E começou a tratar pela casa de Eli, que é o sacerdote. 1 Samuel 2, 27. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem em que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não o afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Queridos irmãos, aqui está então a profecia contra a casa de Eli, porque Eli não santificou a sua casa, ele não santificou os seus filhos, e ele honrou os seus filhos mais do que a Deus. E quando chega no capítulo 4, que lemos, quando Israel perde a batalha, Deus ali então começa a cumprir a profecia. Quando dizia, no mesmo dia morrerá os teus dois filhos, Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E naquela batalha, Israel perde a guerra, 30.000 soldados morreram, e mataram também a Ofne e Finéias, e Eli morre quando recebe a notícia, a sua nora morre, e ali então Deus começa a cumprir a sua palavra. Porque, querido, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus havia dito uma promessa para a casa de Arão, que o sacerdócio permaneceria para sempre na casa de Arão. Arão teve 3 filhos e a linhagem de Eli foi arrancada do sacerdócio. E Deus levantou
a Zadok no lugar de Eli. Zadok vinha de um dos filhos de Arão. Eli vinha de uma outra raiz de filhos. Arão teve 3 filhos, dali saíram então toda a linhagem sacerdotal. Porém, da linhagem de Eli, dali em diante, Deus cortou toda a descendência de Eli. E a história vai continuando e mais na frente nós vamos ver, Saul é um homem que mata quase que o restante todo dos descendentes de Eli. Porque ele amou mais a iniquidade do que a Deus. Ele amou mais o pecado do que a Deus. Queridos, lembrando que tudo isso são sombras para os nossos dias. E o texto é muito claro quando diz: honrarei aqueles que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezarem. Então é bom que eu e você saibamos disso. Você que nos assiste, que nos ouvem, Deus vai honrar aqueles que honram a Ele, aqueles que amam a sua santidade, aqueles que amam o seu tabernáculo, a sua presença. Assim como Davi, ele está ávido pela presença de Deus e ele está perguntando: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Então Davi ali dá uma sequência, ele dá um padrão, ele dá ali alguns detalhes de quem vai buscar a presença de Deus, como estará a vida desse cidadão que vai habitar na casa de Deus, que vai para as moradas celestiais. Amém, querido? Hoje nós vamos parar por aqui. Na quarta-feira, se Deus quiser, Jesus não voltar, eu aguardo você. Nós vamos continuar olhando os textos aí em Samuel, a trajetória da arca, o que Deus mais falou a respeito da casa de Eli e o que Deus mais cumpriu a respeito daquilo que ele falou. Querido, a palavra de Deus, ela se cumpre à risca. Jesus disse certa vez: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu quero alertar você, os dias estão terminando. Nós estamos no tempo do fim, querido. É bom que você se atente para isso. Eu tenho visto muita gente displicente pelas ruas. Isso certa uma certa angústia no nosso coração de ver tanta gente displicente, quando Deus está falando com todo o planeta Terra que Jesus está voltando. Prepare a sua vida. Arrume a sua vida, a sua família, santifique a sua vida, busque a Deus, querido, se arrependa dos seus pecados, confesse-os, vá aos pés do Senhor Jesus e santifique a tua vida, porque brevemente tudo isso vai passar e chegará o dia do julgamento, onde Deus julgará os homens segundo as suas obras, o que eles fizeram pelo meio do corpo. Nessa noite, eu alerto a você, arrume a tua vida, querido, acerte a sua família, confesse os seus pecados e busque a Deus, busque a Deus. Não faça como Eli, não fique displicente até o dia que o julgamento venha sobre a tua vida. Eli foi alertado desse dia que o profeta falou a ele, até o dia que eles morreram, passou-se mais algum tempo. Deus sempre nos dá tempo de arrependimento. Porém, ele não se arrependeu, não ouviu o Senhor, não tratou da sua casa, e Deus então julgou a casa de Eli. Amém? Deus te guarde, Deus te fortaleça, dê a você uma ótima semana na presença de Deus. Busque ao Senhor, leia a Bíblia, ore a Deus, busque entendimento na sua palavra, para o louvor da glória do Senhor. Nos vemos na quarta-feira, se Deus permitir, e Jesus não voltar. Vá ao nosso canal lá no YouTube, se inscreva, espalhe, compartilhe essas mensagens, que certamente Deus falará a alguns corações, e alguns serão salvos e libertos pela bendita graça do Senhor. Vamos orar. Pai querido, adoramos o teu nome pela tua palavra,
pela luz que a tua palavra traz ao nosso coração, pelo entendimento, Senhor, por aquilo que podemos olhar para a história. Ó Senhor, quando olhamos a história bíblica, ficamos alerta de que aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. A sua palavra não mente, não volta atrás, não volta vazia, mas ela se cumpre e arrisca, Senhor. Ó Deus querido, alerta, aviva os nossos corações, para que possamos dar ouvido à sua palavra e buscar a sua presença nesses dias, Senhor, e estarmos prontos para o dia do arrebatamento. Nós oramos no nome de Jesus. Se conosco esta semana, nos guarda na saída e no retorno, aonde formos, Senhor, nos livra de toda a contaminação desse tempo. Guarda o teu povo, a tua igreja, e nos fortalece em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te guarde. Um forte abraço.